Bom dia, pessoal. Galera, tá chegando aí. Bom dia. Vamos aguardar uns minutinhos aí pra galera ir chegando. A gente inicia aqui a 10h05, tá ok? Bom, galera, respeitando a todos aí que chegaram no horário, né? Bom dia novamente aí. Vamos iniciar o webinar aqui. Falar um pouquinho, né, de acesso a gêmeos digitais inteligente com a Matterport, né? Então, primeiramente me apresentar aqui para o time que ainda não me conhece. Sou o Thiago Alves, né, o responsável sobre o time técnico e de serviços da Pars aqui, né? Então eu vou discorrer aqui um pouquinho com vocês sobre a tecnologia da Matterport, que a Pars é distribuidora oficial aqui no Brasil, né, do SaaS da Matterport. Então a nossa ideia aqui hoje de agenda é falar um pouquinho, né, a introdução sobre a Matterport, o propósito, os seus entregáveis, como isso funciona, as integrações já possíveis com o ambiente comum de dados da Autodesk, seus benefícios ali, e aí abrir um espaço de perguntas para vocês aí no final, para que a gente consiga tirar as principais dúvidas aí, ou também já sair com possíveis agendas aqui, dos nossos clientes que estão nos participando aqui, para entender melhor, né, e sentar aí com vocês para falar um pouco melhor sobre esse assunto. Então, né, a Matterport, quem é a Matterport? A Matterport foi desenvolvida em Sunnyvale, na Califórnia, no ano de 2011. Ela, com o intuito de explorar a inserção de hardware e inteligência artificial. Então, a Matterport, ela não é somente um SaaS, né? Ela é uma tecnologia com um dispositivo, né, que a própria Matterport fabrica isso. Então, são alguns dispositivos que a Matterport fabrica. E essa é a ideia, né, de ser uma das principais empresas no segmento de mapeamento de dados espaciais. Então, essa captura 3D com foco na digitalização e imersão do mundo construído. A gente sabe o grande desafio que a gente tem, né, que é digitalizar esses ativos que nós possuímos e basear com foco nessa atuação é desenvolver esses equipamentos para que gerem, né, modelos digitais igual à realidade. Então, trazer esse famoso discurso, né, que a gente chama do gêmeo digital. Então, isso
através de equipamentos com fotogrametria e também LiDAR agora na versão da Pro 3 ali. Então, ela se vem se destacando aí com a evolução dos seus equipamentos em questão de precisão e rapidez no levantamento, né, dos dados. Então, onde a gente tem aqui fontes, né, que as empresas de arquitetura, engenharia e construção estão capturando mais dados do que nunca, mas usá-los de forma eficaz ainda é um desafio, né? Então, como usar isso de um modo eficaz, né? A gente sabe que são dados pesados, que a gente tem que trabalhar e gerir esses dados e aonde instanciá-los eles, né? Aonde trabalhar com eles de uma maneira mais leve. Então, 95% de todos os dados capturados na indústria da construção não são utilizados. Pois é, a gente não consegue utilizar ele por devido à falta de tecnologia de apoio ali, né? Então a Matterport vem para facilitar isso. 9% do custo total de projeto é direto e indireto ao retrabalho, né? De voltar a campo, capturar uma informação que não foi capturada, visitar o campo quando já foram feitas várias visitas, onde a gente pode ter um campo digital e voltar ele a partir de uma tela de computador. Então, hoje, 52% de retrabalho é causado por dados de projetos deficientes e falha na comunicação. Então, a Matterport ela vem para agregar esse valor, né? Trazer essa informação para próximo e com maior agilidade. Então, dentro disso, a captura da realidade traz a clareza visual, né? Então, aonde a gente tem o campo imersivo através da tela do seu computador. Então, buscar o dado através de um equipamento e gerar isso através de uma inteligência artificial com velocidade é algo que a Matterport pode entregar a vocês. Então, a gente consegue fazer uma comunicação melhorada com as conexões através de aplicativos mobile de outros fabricantes parceiros, como a Autodesk, né? Então, trazer a informação do campo, fazer problemas através do build, exemplo, a gente consegue fazer essa conexão direta através do tour da Matterport. Então, a gente consegue digitalizar o campo, trazer a informação atual e conectar o campo ao escritório. E também explorando melhor, quando a gente fala de uma tecnologia que tem hardwares possíveis de trazer medidas com precisões, a gente consegue desenvolver isso por uma modelagem de as-built, asphalt ou ASIS, né? Tem diversos termos ali que a gente consegue destinar dentro disso, mas a Matterport ela tem essa velocidade de captura. Então, trazer uma velocidade atrelada a uma precisão traz um resultado mais ágil para essa reconstrução. Então, Thiago, como funciona isso? Como é que eu faço essa captura, né? Quais são as possibilidades? E aí, olhando bem para um cenário de arquitetura e engenharia, tá, gente? Não falando ali, a Matterport ela também consegue fazer uma captura através do dispositivo mobile, né, do seu celular com o Axis dela, mas aí a gente olhando para uma realidade que eu preciso ter uma precisão, que eu preciso ter uma documentação de uma imagem de maior qualidade, eu já entro na plataforma com a captura de câmeras 360, com a captura de tecnologia LiDAR com a própria Matterport Pro 3 e também a conexão nossa com o nosso parceiro Leica, que é a BLK 360 G1. Então, aonde eu faço fatores aqui que é onde eu tenho as entregas, né? Então, digitalizar para uma plataforma, eu consigo iniciar ali com uma câmera 360, gerando tour desses elementos e conseguindo trazer a imersão do campo para dentro do escritório sem deslocamento. Trazer isso para uma realidade de uma reconstrução desse projeto, eu já consigo iniciar isso com a Matterport Pro 3, né? Então, digitalizar para ali para gerar um tour virtual e depois isso ter uma saída de elementos de, por exemplo, uma nuvem de ponto .e57 de alta densidade, para eu partir desse princípio para desenvolver um projeto em BIM, eu consigo trabalhar isso a partir da Matterport Pro 3. E com a conexão com o Leica, né, BLK 360, a gente também tem essa possibilidade de acelerar isso de uma maneira de uma densidade maior para projetos específicos, quando a gente fala de projetos industriais que precisamos de uma densidade maior de informação ali quanto à captura do LiDAR. Então, nesse ponto, a gente vai direto à conexão da economicidade, de tempo e dinheiro, né? Então, trazer uma velocidade na captura, a gente tem HH menor em campo capturando. Então, usando a Matterport, a gente consegue capturar, economizando esse tempo e custo, né, a visitas aos locais. Então, a gente reduz isso. Temos empresas aqui nossas, parceiras Brasil já, que têm essa experiência, que já fizeram
né, esse desafio de olhar para o campo, de capturar ele e falar que teve em um projeto de 2 anos mais de 14 mil visitas, né? Então, o que eu quero dizer, a Matterport ela consegue rastrear quantas visitas você fez ao campo. Imagina você colocar um custo mínimo em 14 mil visitas de deslocamento ao campo. O quanto isso foi de redução para você ter feito uma captura em, vamos dizer assim, em um dia, dependendo do tamanho da sua área, e ter esse dado em menos de horas ali dentro de um tour virtual para você. Então, documentar, economizar esse tempo e reduzir o risco é o que atrela a colaboração, né? Então, melhorar a comunicação entre campo e escritório é o que a gente precisa para mitigar diversos problemas que a gente tem, né? Quando a gente fala de desenvolvimento de projeto com a execução. A gente sabe que o projeto, dentro da metodologia BIM, vem para mitigar essas questões de possíveis incompatibilidades, mas ter esse registro do que foi projetado com o que for executado e ter essa comunicação direta e integrada, a Matterport consegue simplificar esse fluxo para vocês, trazendo isso dentro de uma única fonte de verdade, conectando os ambientes, tanto o Matterport quanto o ambiente como de dados da Autodesk. Então, dentro disso, é a fase dos entregáveis, né, da engenharia aqui. E aí, quando a gente olha para dentro da Matterport, ela tem também ferramentas ali que já são ferramentas integradas para trazer informação. Então, a Matterport Property Intelligence, ela é uma automação de uma maneira, né, mais poderosa e direta a economizar o tempo e o dinheiro. Então, em vez de eu ficar lá e fazer uma medida, né, e depois calcular aquela determinada área, a Property Intelligence, ela já traz esses dados, fazendo com a captura da realidade, fazendo esses cálculos automáticos através da inteligência artificial, trazendo alguns dados possíveis, como a área quadrada, a altura de pé direito, né, as distâncias entre as paredes. Então, isso tudo fica a partir de um GM digital. Então, eu já consigo ter essas listagens e ter o tamanho dos ambientes atualizados, né? Então, essas dimensões se tornam etiquetas, que a gente chama dentro da plataforma, né? Dá mais um clique aqui para vocês verem. Então, a plataforma, ela me traz essa imersão tridimensional e eu consigo ter as medidas ali em cada elemento, né? Então, cada parede, cada pé direito ali, cada ambiente. Então, isso que são a maneira ali de automação. E um detalhe, como é uma inteligência artificial treinada, quando ela identifica elementos, né, por exemplo, como fogão ou propriamente um sofá, cama ali, ela consegue diferenciar o que é uma cozinha, o que é um quarto, o que já é uma possível sala ali. Então, ela já dá esses detalhes para que a gente consiga atualizar ali a informação da planta do local, né? Então, para fazer um registro, né, para fazer um plano de manutenção que seja, a gente consegue, através da inteligência artificial, já fazer o primeiro passo, que é identificar os meus elementos, identificar o que eu tenho ali, para a partir disso começar um planejamento eficaz. A gente sabe que dentro do governo hoje, né, do nosso próprio país aqui, a gente existe um plano de manutenção que é necessário. Nós entendemos o quanto é possível trabalhar com o governo nesse ponto, porque é uma demanda que está represada. O governo tem diversos ativos ali que são necessários, né, digitalizar para que realmente tenha ciência do que realmente ele tem em mãos para conseguir realmente gerenciar esses ativos. Então, a Matterport é uma tecnologia de porta de entrada aí, para que a gente consiga acelerar esse processo e trabalhar mais próximo com a atualidade, né? Então, trazer a realidade do momento com a tecnologia disponível. Então, a Matterport, dentro disso, como ela tem essa inteligência artificial, ela já delimita as paredes e eu consigo fazer pré-visualizações de novos layouts, para entender como ficaria o tamanho daquela sala, como ficaria, né, a possível medida com o ajuste que eu iria fazer ali. Então, o relatório de propriedade que eu gero através disso, para profissionais, né, quando a gente olha para a parte de marketing, né? Então, a gente está falando de arquitetura e engenharia, mas também tem a parte imobiliária que eu preciso vender, né? Então, quando ele me fornece uma visão sobre o potencial de uma propriedade, então eu consigo eliminar a dependência dos compradores de visitas. Então, por exemplo, eu tenho ali uma edificação que eu preciso trabalhar nela para uma venda. Poxa, quantas idas e vindas eu tenho que ir ali com aquele determinado futuro comprador? Eu consigo gerar ali todo um ecossistema, né, do meu portfólio que eu tenho e distribuir isso de uma maneira online que essas pessoas consigam visitar e ser direcionadas.
Então eu consigo, desde o início, né, que é gerenciar aquele ativo ali na construção dele, fazendo um comparativo com o modelo BIM e acompanhamento de obra, ou ao contrário, de um retrofit e possivelmente finalizar isso com um produto de venda. Então a Matterport ela tem esses fatores e ela consegue gerar, né, essa imersão do mercado. Ela consegue pegar a captura da realidade quando é necessária ali para uma reconstrução de um retrofit, ela consegue digitalizar esse ativo e tornar-se uma plataforma de venda para trazer os clientes direcionados a realmente a um fechamento de uma compra de um determinado imóvel, porque eu já fiz aquela imersão, eu não tive que ir ao local e eu vou ao local uma expectativa muito maior, porque eu já vi aquele local através de um tour virtual. Então, consigo trazer isso com uma maior densidade, né, uma maior fator para que esse cliente queira comprar esse ativo. E aí, dentro disso, um dos complementos que a Matterport também tem dentro da plataforma é gerar essa planta 2D, né? Então, diferente do que a gente fazia ali com a fita métrica ou com a trena laser, que era lá pegar o dado, a Matterport ela já consegue também te entregar isso através de um arquivo .dwg, né? Dentro das características de arquitetura, móveis interiores, elétrica e tudo que está acima ali. Então, dentro disso, a Matterport ela já consegue, através da inteligência artificial e com o trabalho humano, fazer essa planta e entregar isso numa velocidade muito maior do que a gente medindo ali com a fita métrica e depois levando aquele croquis do papel para dentro de um desenho, né, computacional. Então, a Matterport ela te permite fazer isso também dentro do SaaS Matterport. Outro entregável é a parte da metodologia BIM com modelos, né? Então, ela permite que você consiga solicitar esse modelo ali e, através da própria plataforma, a Matterport te entregar isso. Tiago, o que isso é importante frisar aqui? Para o nosso mercado, é um certo desafio isso por questões de ter um modelo que todos os elementos viriam em inglês, né? Então, quando a gente olha para uma parte pública, isso é quase inviável entregar. Então, teria que fazer todo um retrabalho de renomear esses elementos, padronizar com as informações nacionais e aí trazer isso. Mas quando a gente fala para uma indústria privada, que isso é algo meio que comum, trazer projetos com elementos com parâmetros em inglês, isso atenderia, né? Então, quando a gente olha para um ecossistema governamental, eu sugiro que isso seja feito através do dado que é exportado da nuvem de pontos, né? Então, nós, brasileiros aqui, conseguimos fazer um modelo dentro dos nossos padrões, dentro das nossas normas e com os elementos categorizados, parametrizados em língua nacional. Então, isso é importante frisar que isso não viria, né, na nossa língua portuguesa, então é deixar isso como ponto de atenção aí para possíveis contratações desses elementos em BIM dentro da Matterport. Então, dentro disso, o que que vem nessa entrega de pacote, Thiago? Bom, quando a gente fala de metodologia BIM, a gente fala de projetos tridimensionais. Então, quando a gente fala de projetos tridimensionais, eu tenho automaticamente plantas, tanto planta baixa quanto planta de forro refletível e possíveis cortes automatizados ali, porque eu já tenho aquele elemento. Óbvio que os cortes não viriam todos, eles viriam as elevações, porém os cortes detalhados eu precisaria trabalhar nisso. Então eu tenho essas informações e aí eu tenho a nuvem de ponto que foi utilizada para eu conseguir validar se realmente o que eu capturei, né, a nuvem de ponto foi exatamente o que foi modelado. Um elemento também, um modelo em OpenBIM, que é o IFC ali, ele viria também dentro desse pacote dessa contratação desse arquivo em BIM. Lembrando que alguns desses aqui são contratações da plataforma. Então a gente vai ter um segundo momento também para explicar como funciona essa questão da comercialização. Esse primeiro webinar aqui é para a gente falar um pouco mesmo amplamente da plataforma. Então, nesse ponto, a digitalização 3D ela vai adaptar o fluxo como eu comentei, né? Então, eu tenho desde da parte da exportação ali, né, da nuvem em ponto E57 ou XYZ, né, que é uma nuvem de menor densidade, que é um arquivo mais leve para que a gente consiga trabalhar até com uma maneira mais ágil dentro dos softwares de modelagem em BIM. O arquivo pronto em BIM ou em 2D
E essa parceria com a Autodesk, né, com o ambiente comum de dados, conectando desde o BIM 360, né, que hoje foi, né, substituído pelo ambiente comum de dados, que é a ACC, a Construction Cloud, e também a parte de ter um plugin que ele permite que eu importe essa nuvem direto lá do SaaS da Matterport para dentro do Revit. E toda a conexão aqui, né, com Docs e Build dentro da Construction Cloud. Como eu falei aqui, os complementos exportáveis da Matterport. Eu trouxe esses três para frisar, né? Então, a Matterpack, que eu vou mostrar para vocês e explicar o que tem, o ponto E57 e o arquivo BIM, refrisar ali o que são as camadas que são possíveis trazer. Quando a gente fala da Matterpack, é um pacote de ativos digitais. Então, ele não é somente, por exemplo, uma nuvem de ponto, né? Ele vai me trazer ali a nuvem de ponto em menor densidade, de ponto XYZ. E aí, pessoal, isso aqui tem uma diferença. Lembra que é a inteligência artificial que faz a conexão desse dado. Então, quando eu vou montar essa nuvem, eu não preciso ficar fazendo amarrações de ponto. Por exemplo, se eu utilizar o recap, eu posso pular o registro e, pelo dado histórico da inteligência artificial, essa nuvem vai ser montada automaticamente pelo recap. Então não tem um trabalho de ter uma pessoa ali conhecendo os pontos, amarrando os pontos para fazer essa montagem. Essa nuvem ela já vem pré-ajustada para que eu faça uma leitura num software, por exemplo, o Recap, para que eu monte essa nuvem com maior agilidade. Ela também me traz um ponto OBJ, que é uma malha 3D, que me permite fazer algumas possíveis compatibilizações já usando, por exemplo, o Navisworks. Ele é um elemento de massa que vai me permitir, por exemplo, trazer esse elemento de massa para dentro do projeto ali, de compatibilização, e fazer possíveis compatibilizações iniciais ali. Óbvio que são massas, que ela tem uma densidade ali que pode variar, e então ela tem uma certa restrição de precisão. Então, eu não posso falar para você que a precisão da massa será idêntica à da nuvem, porque a nuvem ela tem algumas dissipações de foco de luz que às vezes permite que a massa se expanda ali. Mas são algumas questões técnicas que é um fluxo, né? Então, esse fluxo também a gente vai ter alguns webinars mais para frente para a gente poder falar melhor sobre esses pontos ali. E aí ele traz uma planta baixa, né, ali do existente e uma planta e um pano de teto refletido ali para que seja visualizado em questões de imagem. Então você consegue ver toda a parte do pôr refletido através de fotos de alta resolução. A nuvem, né, ponto E57 é uma bem conhecida aí para quem trabalha, né, já com nuvem de pontos. Ela e o ponto lá são as nuvens, as extensões mais conhecidas e é que os softwares mais fazem leitura. Então, ela é uma nuvem de maior densidade. Ela tem os bubble views carregados dentro dela, então eu vou conseguir ver as imagens ali em alta resolução. Então, esse tipo de nuvem, ele é um formato que ele traz uma definição maior dentro do padrão da capacidade de captura. Então, ele realmente é uma nuvem que ela tem um certo peso dentro do projeto. Ela, a gente sempre trabalha com ela, quando a gente pega essa nuvem ponto .57, a gente sempre trata ela de uma maneira para que a gente consiga trabalhar de uma maneira mais assertiva e leve dentro dos softwares de desenvolvimento de projeto, né? Então isso é bom ter esse entendimento dentro do fluxo da importância de qual decisão tomar. Se eu preciso trazer um dado muito robusto agora, porque é um elemento, por exemplo, é uma indústria, e eu preciso desse dado mais pesado, e aí eu vou ter que fatiar ele para conseguir trabalhar isso dentro de um projeto, de um software de desenvolvimento, ou se realmente eu só quero essa nuvem mais pesada porque eu vou extrair medidas dentro da própria plataforma que vai fazer a leitura da nuvem. Então, é entender qual é a sua necessidade para poder contratar o melhor serviço da Matterport. Os arquivos em BIM, né? Então ele tem aqui a captura através tanto ele é permitido a partir da Pro 2, né, que é um próprio hardware da Matterport, ele me permite fazer essa solicitação desse modelo. Depois ele entra com a Pro 3 e vai até o Leica. Então, por exemplo, Thiago, se eu capturar isso com uma câmera 360, é possível pedir o modelo BIM? Não, não é possível, porque a gente não tem precisão, a gente não tem nenhuma tecnologia dentro da câmera 360, né, que são aquelas câmeras da Insta ou da Garmin, que vai me permitir ter esse dado de informação para medidas. Então a Pro 2 ela já tem o infravermelho, que ela é especialista em ambientes internos,
a Pro3, que tanto interno quanto externo, e a Leica da ABL G1 para fazer isso. E aí, quando a gente fala de camadas, né? Matterport e Beamfile aqui na contratação. A gente tem a parte da arquitetura padrão, que vai trazer a arquitetura visual ali e os elementos, né, estruturais ali. Então, ela vai conseguir fazer isso e ela vai trazer somente esses pontos, né, desde janela, portas, né, vigas aparentes ali. Então, ela vai trazer esses detalhes. Então, isso é uma possível contratação. Tem um segundo módulo, que é o módulo interior, que vai trazer toda essa parte da arquitetura, mais todo o seu mobiliário. E aí a parte do map, que é trazer toda a parte visual, tá, gente? É importante frisar isso. Em diversas reuniões com clientes, a gente conversa e, pô, mas o laser scan ainda é uma incógnita, né? A galera, por ser um laser, a galera às vezes entende que isso é possível pegar o que está dentro da parede ou outro tipo de informação que a gente não consiga visualizar. Mas é bem sempre lembrar que somente os elementos possíveis, então visíveis ali. Então, tudo que é visual, que estiver na nuvem de pontos, isso será trago para dentro do seu modelo, né? Então, a Matterport ela permite essa contratação também desse modelo BIM, que você vai ter seus elementos ali de instalações atrelado no seu modelo. Então, essas camadas, né, elas são divididas em subprojetos, como a metodologia pede, né? Então, a gente acaba trabalhando ali em elementos categorizados. Então, tudo isso é categorizado dentro do Autodesk Revit. E ele vai ser entregue num ponto RVT compatível com a versão 2020 ou posterior, no caso, né, a mais atual. Então, a planta DWG baixa, o teto refletivo e o ponto IFC e a nuvem de ponto em ponto RCP já que você vai conseguir trazer para dentro do Revit e trabalhar isso. Esses são os pontos de entregáveis quando a gente olha para a parte de arquitetura, engenharia e construção, né? Então, isso são elementos que são possíveis ser contratados dentro do SaaS Matterport para que você desenvolva seu gêmeo digital ali. E aí, quando a gente olha para as integrações, né? Acho que é importante colocar isso, porque, como a gente falou lá no começo, a maior parte, né? Mais de 90% dos dados não são utilizados, né? Então, a gente conseguir trazer essas integrações para ferramentas usuais de mercado, como uma das ferramentas mais usuais hoje, o ambiente comum de dados da Autodesk, conectar isso para que a gente consiga obter um máximo de valor sobre a informação. Então, desde eu importar a nuvem em diversos softwares da Autodesk, né? Porque ele me permite a trabalhar com Recap, Autodesk CAD, ele me permite trabalhar com Revit, o Navisworks, porque todo elemento, todo software Autodesk que faz essa leitura de uma nuvem de ponto é possível trazer a nuvem de ponto da Matterport. Então, dentro disso é trazer isso já conectado ao ambiente comum de dados, né? Quando a gente fala de tecnologia de gestão sobre a informação, o ambiente comum de dados é a parte primordial do início de um processo, de uma metodologia estruturada. Eu preciso estruturar isso para que eu gere esses dados e, a partir desse dado gerado, eu consiga ter uma rastreabilidade da informação para saber qual o momento que aconteceu aquela determinada alteração de projeto ou aquela alteração de execução devido a problemas em campo. Então, eu consigo conectar toda essa informação capturada no campo através do Docs, do Build, que é o build já da Construction Cloud agora, e também o BIM 360. Alguns clientes nossos ainda têm a plataforma ativa com o BIM 360, e isso é possível também ser conectado. Então, eu consigo criar e rastrear os problemas, né, das solicitações de informações que um gêmeo digital da Matterport me permite visualizar. Então, isso está atrelado. Então, eu não tenho um gêmeo digital ali do campo que eu não consiga colocar informação e destinar alguém para executar. Com a conexão, né, com a integração com o ambiente da Autodesk, eu já consigo fazer isso e colocar um empreiteiro de elétrica aqui para finalizar o ajuste da elétrica que está faltando para que a próxima fase do projeto, que é a parte de isolamento e fechamento de parede, continue dentro do cronograma específico. E aí a parte do plugin, que o Revit também já tem com a Matterport, que é a questão de trazer o dado gerado da nuvem, né? Antes eu nem precisar processar isso dentro do Recap, eu só fazer o download lá, né? Fazer a contratação da nuvem de pontos dentro da Matterport, e a partir disso eu já abri ela dentro do Revit. Então, através desse plugin, eu pulo a fase de processamento da nuvem de pontos,
né? Então a nuvem, ela, como ela já tem essa inteligência artificial embutida nos dados, eu já consigo pegar esse dado que eu fiz a contratação lá no SaaS da Matterport e abrir diretamente dentro do Revit aqui. Então ele vai me permitir fazer esse carregamento aqui direto para que eu mostre a conexão ali do plugin com o desenvolvimento de projeto. Então eu pulo a etapa de trazer pegar ali todo o dado ali, a extensão, né? Aquele arquivo E57, baixar para o meu computador, levar isso para dentro do recap, processar esse dado, tornar ele um RCP para vir para dentro do Revit. Aqui, através do plugin, eu já faço essa conexão direta. E aqui, né, são as integrações, né, que é a questão de importar os dados aqui direto. Então, por exemplo, se essa Matterpack e tanto o BIM-file, eu já consigo publicar isso direto para o meu ambiente comum de dados da Autodesk. Então, eu posso já conectar o meu ambiente comum de dados da Autodesk com a Matterport e eu não ter a transição do dado, né, de uma maneira humana, de baixar o dado para dentro de um ambiente físico ali do seu computador ou do seu data center e levar posterior isso para o ambiente da Construction Cloud. Então, eu consigo já fazer isso direto. Então, eu mitigo esse processo também de perda de dados, porque eu estou conectando uma plataforma SaaS com outra plataforma SaaS. E aí, a partir disso, consigo continuar com o processo contínuo, né, das criações de problemas, informações ali dentro do ambiente comum de dados da Autodesk. Pessoal, hoje a ideia era falar, né, sobre essa parte da Matterport, os seus entregáveis e dizer aqui, né, um ponto, né, da própria Matterport, né, que a Matterport é uma empresa que vem se dedicando a desenvolver tecnologias não só na parte de software, mas também com hardware, conectado diretamente com a inteligência artificial para conseguir reconstruir esse mundo de ativos perdidos, né? Então, de uma maneira que a gente olha, né, no nosso mercado nacional, a Matterport já vem atendendo diversos clientes aqui. Então, nessa parte de intervenções, reformas, levantamentos, acompanhamentos para condições existentes, é importante frisar que a Matterport vem se destacando no mercado, uma tecnologia que a Pars aqui no Brasil distribui isso, né, com uma parte de SaaS. Então, contem conosco. Fico aberto agora para dúvidas aqui, tá? É, o pessoal depois vai fazer um contato com vocês a partir do webinar aí, quem participou, e fiquem à vontade de nos solicitarem em reuniões aí para a gente tirar maiores esclarecimentos. Muito obrigado. Vou pegar a tela de vocês aqui para ver se eu tenho nenhuma dúvida por enquanto. Tiverem alguma dúvida, galera, podem colocar ali no questionamento ali que a gente vai trabalhar nelas. Obrigado, Lucas. Bom, pessoal, acho que espero ter sido tão esclarecedor quanto a quantidade de dúvidas aqui, porque aparentemente não temos nenhuma dúvida aqui no momento, mas fico à disposição aí, todos quiserem me procurar aí no LinkedIn, estou disponível também. O nosso time de marketing vai depois fazer um contato com vocês aí para que a gente continue com essa conversa. Obrigado aí, ótimo dia a todos.